Olá, vamos resolver então um exercício utilizando os conceitos da cinética e também vai ter conceitos de cinemática. É um exercício bastante simples, mas o foco não é a dificuldade do exercício, mas a aplicação dos conceitos. Então nós temos aqui um motorista trafegando nesta velocidade, 72 km por hora, e ele repentinamente freia e para após derrapar 45 metros. Tá? Determine, item A, o tempo requerido para o carro parar. Item B, o coeficiente de atrito entre o pneu e o calçamento. Bom, nós temos aqui uma situação em que vai ter uma interação do meio externo com o sistema, não somente através do peso, pela força de atração gravitacional, mas também pela força de atrito do calçamento sobre a massa M. Então, certamente, o nosso problema vai envolver conceitos de cinética, né? A nossa dinâmica. Então, vamos primeiro modelar o nosso probleminha, colocando aqui um esboço de como que seria o problema. Vamos fazer aqui uma linha reta. Só um pouquinho, temos que mudar a espessura da linha. Ok. O veículo nosso, ele está se deslocando aqui num tempo inicial. Já vamos definir, nós já percebemos que existe um início e um fim, então não é um problema de instante, é um problema de intervalo. E já vimos aqui que é um intervalo no espaço e no tempo, né? A configuração do sistema muda no espaço e no tempo. Então nós vamos marcar aqui como sendo um ponto de início do nosso problema. Vai ser o nosso tempo igual a zero, a nossa posição x igual a zero, afinal de contas tem um deslocamento, né? A nossa velocidade já é dada, que é 72 km por hora. Já vamos transformar isso aqui para metros por segundo. Em cima você só multiplica por 1000 e embaixo você troca essa hora por 3.600 segundos. Conclusão, divide por 3,6. Só um pouquinho, vamos fazer o cálculo aí. Vai dar um número bastante conhecido. 72, 3,6 dividido 20 metros por segundo. Né? Então você tem aqui 20 metros por segundo. A aceleração, né, desde aqui até lá, até a parada aqui adiante, vai ter uma aceleração. Nós vamos calcular ela e ela vai ser constante. Então eu até poderia colocar aqui como sendo nossa aceleração A desconhecida. Tá? Então deixa eu só verificar se está faltando alguma coisa. Tempo, posição, velocidade e aceleração. Tá? Ok. Então vamos colocar aqui, marcar aqui como sendo nossa condição de contorno 1. Lembrem das condições de contorno. Aqui está, posição 1. Daqui a pouco esse veículo vai estar aqui adiante paradinho. Sofreu uma desaceleração. Tá? Então, depois de um certo intervalo de tempo t, ele vai estar aqui. Só que agora parado, né? Velocidade igual a zero. E aí, vamos marcar aqui nossa condição de contorno 2. E vamos abrir as mesmas variáveis que nós analisamos lá. O tempo, não sei, vou ter que localizar, inclusive é uma pergunta do problema. A posição, já nos é dito aqui que ele vai parar após 45 metros derrapando, ou seja, o pneu está deslizando sobre o calçamento. Então, 45 metros. A velocidade, sim, é conhecida, 0.
E a aceleração aqui, lógico, um instante antes de chegar aí, ela também vai ser determinada, mas existe. Aqui fica difícil, né? Nós estamos no ponto, nesse ponto o veículo está parado, não teria mais aceleração. Mas eu estou representando aqui que a nossa aceleração é constante. Podemos até, para ficar mais confortável, né? Vamos apagar aqui esse A daqui e vamos apagar esse A daqui. Por quê? Porque vamos colocar aqui como sendo a aceleração no trecho, né? Então tem uma aceleração de 1 a 2 que é desconhecida e é uma aceleração A. Vamos por A simplesmente, tá, ok? Então, esse é o intervalo de análise, as condições de contorno estão bem definidas, início e fim. Agora eu tenho que ir em busca de quê? Em busca de equações que me auxiliem, mas não é fórmulas, né? Pode até ter alguma fórmula aí, mas nós vamos buscar as equações maiores, as nossas equações de base. Então vamos reescrever aqui as que a gente poderá utilizar. Antes disso, vamos colocar as variáveis que nós temos envolvidas. Nós temos o tempo, nós temos a posição, nós temos velocidade, que é uma derivada ali do tempo, da posição no tempo, né? Aceleração também, que está relacionada a essas duas anteriores. Que mais que nós temos? Um coeficiente de atrito cinético, nós temos forças envolvidas, enfim, são vários valores, né? Mas de base mesmo, se você olhar aqui, ó, você vai ter o tempo, posição, força. Não foi posta a massa aqui, né? Ele tem uma massa, talvez nós nem venhamos a usar, mas ele tem uma massa, né? Então, vejam, por que eu não marquei velocidade e aceleração? Porque são derivadas isso aqui, mas você pode marcar também, sem problema. Veja que você tem que buscar equações que relacionam esses fenômenos. Primeira coisa, somente as da cinemática vão ser possível? Não, não vai bastar, mas elas serão úteis. Se você olhar aqui, a aceleração é constante. Você tem um x inicial, um x final, um v inicial, um v final. Já te lembram a equação da cinemática que nós utilizamos anteriormente para a aceleração. A igual a v dv dx. Então, ó, aceleração, velocidade no seu início e fim e x no seu início e fim. Bem o que nós temos aqui, ó. Posição e velocidade, posição e velocidade e aceleração no trecho. Tá bom? Então, essa vai ser utilizada com certeza. A outra equação aqui vai ser da segunda lei, afinal de contas nós temos agora uma massa m, não coloquei lá, mas é uma massa m que está se movendo, está sujeita a uma força externa. Eu vou desenhar essa massa aqui um pouquinho ampliada aqui no centro, para a gente poder colocar as forças externas aqui sobre ela, tá? Então aqui nós temos o nosso veículo. Existe aqui uma força contrária ao movimento. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui a nossa força. E somente essa força... tem uma força peso também. Vamos colocar o peso aqui em outra cor, né? Que está agindo aqui. Mas, contrária ao peso, vamos pôr a normal, né? A força normal aqui, empurrando o veículo para cima. Tá aí. Então, vamos fazer a nossa marcação. Então, nossa normal, nossa peso e nossa força de atrito. Tá ok? Perfeito. Tem mais alguma força envolvida? Teria da resistência do ar, mas nós vamos desprezar. Teria algumas outras forças resistentes envolvidas, mas são desprezíveis para esse caso aqui. Tá? Então, com essas forças sobre o nosso veículo, nós podemos escrever a nossa equação da segunda lei. Vamos escrevê-la aqui, ó. Somatória de forças externas menos
MA, estou escrevendo na forma de equação de equilíbrio dinâmico, igual a zero. Tá? Aqui eu não coloquei na forma de vetor, já verificando que o nosso problema é unidimensional. Né? O nosso problema é um movimento para a direita. Então só tem movimento em X. Tá? Então eu acabei não colocando. Aqui eu coloquei, mas eu posso remover. Vamos até remover. Afinal de contas, nós temos aqui somente forças e acelerações em OX. Então eu já posso escrever a minha equação na forma escalar. Mas vamos deixar isso bem claro aqui, que a análise toda feita aqui nessa sequência é em OX. Vai ter alguma coisa de Y? Vai, aqui na hora de você determinar a normal, que vai precisar para força de atrito, né, para o cálculo do FA. Mas é um cálculo secundário que você pode deixar ali na gavetinha, depois a gente utiliza ele. Toda análise principal é em OX, então está bem definido aqui. Ok? Mas já temos as equações suficientes? Ainda não. Poderia começar o problema? Poderia. Né? Poderia começar o problema por aqui antes de escrever essa equação? Poderia. Você iria achar aceleração. Depois você ia sentir a necessidade de trabalhar o coeficiente de atrito. Ia sentir a necessidade de trabalhar com a segunda lei. Apareceria aqui então as suas forças. Aí a sua aceleração calculada lá você utilizaria aqui. Enfim, não é uma regra fixa essa sequência, tá bom? Não fique preso a ela. Vá buscando as equações adequadas para o teu fenômeno e vai tentando resolvê-las. Por exemplo, você buscou essa aqui para achar a aceleração. Bom, agora eu quero o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito está relacionado à força. Força está relacionada à segunda lei. Aí você escreve essa. Tá? Mas tem mais uma equação que eu vou aproveitar e vou escrever, que é por causa do tempo. Né? Percebo que uma das perguntas é o tempo requerido. E essa aqui envolve deslocamento, não envolve tempo. Então vamos escrever aqui com outra coloração a nossa equação que envolve o tempo. Quem é ela? A famosa A igual a dv dt. Por que ela? Porque eu já achei o A aqui atrás, o V aqui vai dar, lembra que vai dar uma integral aqui, início e fim? Início você tem, fim você tem. E aqui também vai dar uma integral. Início é zero, tempo é o que você procura. Então, por isso essa equação. Eu já estou olhando para ela do ponto de vista dos intervalos de integração e da minha incógnita t. Tá bom? Então, essas são as três equações que a gente utiliza. Nada mais lógico do que começar pela equação principal que domina o fenômeno, que é a segunda lei. Quer começar pela verde? Não tem problema. Quer começar por essa? Não tem problema. Você vai ficar com duas incógnitas, mas deixa ela guardada, tá? Não é uma regra o que eu vou fazer. Então vamos começar pela segunda lei. Eu vou tentar iniciar a resolução aqui nessa pequena parte. Pode ser. Então, segunda lei, nós vamos ter aqui somatória de força externa menos MA igual a zero. Lembre que isso aqui é tudo em X. Forças externas em X, desde 1 até 2, só tem o FA. E ele está contrário à nossa coordenada X aqui. Então, é menos FA. Menos a massa vezes a aceleração. Igual a zero. Tá? A FA, bom, a força de atrito, vamos colocar aqui em vermelho, vamos fazer aqui em cima, é uma fórmula mesmo, essa aqui sim é uma fórmula, é uma equaçãozinha matemática bem simples, ela não rege fenômenos, ela apenas faz uma relação entre normal e força de atrito e o coeficiente, é uma relação. Então, força de atrito é igual ao μ vezes a normal. Olha para ela como uma equação de módulo, uma equação no valor absoluto. Não fica procurando sinal nela não, tá? Então você pode aplicar direto como sendo μ vezes a normal.
E quem é a normal? Bom, a normal é o valor absoluto dessa somatória aqui, ó. A somatória aqui dessa direção é nula. A somatória de forças na direção y é nula. Somatória de forças em y é igual a zero, pois o veículo não se move na direção y. Então isso aqui implica que a minha normal vetor é igual a menos o peso, do jeito que está posto aqui, ó. Então, vetorialmente, eles têm essa igualdade. Mas em módulo, posso escrever que n é igual ao peso. Em módulo, cuidado, em módulo, não vai levar sinal aqui dentro, que é em módulo. Então, no lugar do n, eu posso pôr o peso, P. E aí eu posso reescrever a minha FA como sendo o meu μ, vamos pôr o μ cinético, né? Vezes o peso P, que é a massa vezes a gravidade G. Tá? Então, vamos trazer aqui a força de atrito lá para baixo, para cá. Então, ficou menos μ cinético vezes o peso é a massa do veículo vezes a aceleração da gravidade. Também o G não tem sinal. Essa equação toda é em módulo. Aqui é em módulo, lembra? Então, nada de sinal aqui. O sinal já está posto aqui, ó, menos do força de atrito. Menos o m vezes a aceleração igual a zero. Ok, ficou tranquilo, né? Você já está vendo aqui uma simplificação da massa e também está vendo que esse sinal aqui acaba ficando positivo, mas você pode escrever sem medo de ser feliz que a aceleração é menos μ cinético vezes a gravidade G. Tá? Então, a sua aceleração já está bem definida aqui e o μ cinético vai ser localizado em breve. Tá bom? Ok. Então, vamos para o próximo passo, que seria, então, justamente localizar a aceleração. Que uma vez que eu tenho o A, eu tenho o G, eu localizo o μc, que é o que eu procuro. Então, vamos usar agora a coloração verdinho, né? Vamos aqui. Então, vamos lá em cima, vamos calcular a nossa A. Quanto vale o A? E vamos calcular baseado nessa equação, V dV dx. Então, já vou escrever aqui, ó, o A procurado dx é igual ao V dV. Vamos fazer a nossa integral, né? Que eu quero fazer uma soma aqui desses intervalos infinitesimais, desde x igual a zero até um x igual a x. Vou deixar em aberto x? Se eu for reutilizar essa equação futuramente, eu poderia pôr x aqui. Mas como o meu intervalo é fechado, eu não vou usar esse x em outra análise, eu já vou pôr o 45 metros aqui, tá bom? E aqui do outro lado, a minha v vai ser desde velocidade 20 metros por segundo, que é lá no início, em 1, até parado, 0 metros por segundo. Mesma coisa que a anterior, do que essa integral. Se eu quisesse utilizar uma v dx para outras análises, eu deixava em aberto. Como não vou usar, fecha o intervalo. Perceba que aqui vai dar só número, aqui vai dar só número, porém o A vai ficar como incógnita. E ao isolar ele, ao resolver para ele, nós podemos obter o seu valor. Então vai ficar aqui com A vezes 45 menos 0, né? Porque a integral de dx é x. O A é constante, a frenagem promove uma desaceleração constante, isso é um dado do problema, menos o inferior, que é 0, igual. Aqui vai dar um v quadrado, né? É meio de v quadrado aplicado em cima, menos embaixo. Então, meio de v quadrado. Em cima vai zerar, menos embaixo. Então, aqui vai dar 0 ao quadrado, menos meio de 20 ao quadrado. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, que a aceleração A é igual... Já vou passar o 45 para o outro lado dividindo, fica 1 sobre 45. Isso aqui vai zerar, esse termo aqui nem esquenta. E aqui vai ficar uma fraçãozinha menos da 400, né?
menos 400 sobre 2, tá bom? Isso aqui é uma fração. Vamos ver se tem alguma inconsistência. Não, tudo ok. Por fim, vamos tirar essa foto daqui, vamos colocar lá para cima. Por fim, a aceleração A vai ser igual, como nós esperávamos, é uma aceleração negativa, né? Vai ser, vamos fazer aqui a continha. Dá até para simplificar ali, né? 400 por 2 dá 200. Então vai ficar 200 por 45. 245 dividido 4,444. É uma dízima. Então você vai escrever aqui, ó. Menos 4,4444. Veja que são 5 significativos. Aqui estão os 5. Se quiser manter aqui os pontinhos dizendo que é uma dízima, não tem problema. Metros por segundo ao quadrado. Então está definida a aceleração. Você pode agora já calcular o μc se você desejar. Tá bom? E é o que nós vamos fazer, que aí nós já temos uma resposta. Então, para A igual a menos μc vezes g, eu consigo calcular o μc como sendo. Então, você pega esse A aqui, desse lado, o sinal vai positivar, e divide esse 4,444 por g. E lembra que o g é em módulo, olha lá de onde é que ele vem lá do peso em módulo aqui, tá? Então, é só dividir essa dízima aí por 9,81. Você vai ter aqui, ó, 0,45305. Então, 0,45305. Tá? Não tem unidade, veja que vai dar aceleração sobre aceleração, é adimensional e é positivo. Se desse o μ negativo, tinha algo errado na sua análise, tá? O μ tem que ser positivo. Então, esse aqui é o valor do nosso μ. Vamos pôr destaque aqui em outra cor, para destacar a nossa resposta aqui. Ok, tá? Então, esse aqui é o coeficiente de atrito aqui, ó. É a nossa resposta de B. Então, podemos colocar aqui o nosso B está respondido, que nós estávamos procurando. Agora o A, o tempo requerido. Bom, veja que o tempo agora é só uma questão de cinemática, porque se eu conheço a aceleração, que é constante, conheço as velocidades, eu posso vir nessa equação aqui, é uma questão de cinemática. Ah, poderia trabalhar com o tempo na segunda lei e tal? Poderia. Você iria ter que entrar na área do impulso e quantidade de movimento. Aqui no lugar do A, você colocaria aqui um dv/dt, aí faz uma análise, que ainda nós vamos trabalhar com isso mais futuramente, e aí vai aparecer o ΔT aqui também, na segunda lei, direto aqui, não precisaria vir aqui para a cinemática, tá? Mas nós não analisamos isso ainda, então vamos trabalhar com a cinemática pura. Então vamos utilizar aqui o canetão roxo e aí vamos resolver o item A. Deixa eu dar uma melhorada aqui na nossa posição da tela. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou ter que abrir um pouco de tela aqui, tá? Então aguenta aí. Ok. Então, o item A agora. Vamos lá em cima. Vou passar aqui um traço. Item A. Tirar o rapazinho daqui. Colocar ele mais para cá. Então, item A. Nós vamos utilizar aquela equação aqui, ó. A igual a dv/dt. A aceleração é conhecida, não substitua ainda, senão fica carregando esses números, né?
vamos só trabalhar com ela já sabendo que A é conhecida. Então fica A dt e do outro lado o nosso dv. Estamos fazendo o que aqui no cálculo? Separando variáveis. O A é uma constante, posso colocar do outro lado? Pode. O fato é que o que for para integrar no tempo está para cá, o que for para integrar na velocidade está para lá. Porque aqui é uma somatória, você não pode fazer uma somatória com outra somatória misturada aqui, ainda mais dividindo. Você tem que separar essas coisas para somar. Aí vamos aplicar a nossa integração. Desde um tempo 0 até um tempo t, inclusive é a nossa pergunta. Mas lembrando que do outro lado vai ser desde uma velocidade 20 metros por segundo até 0, parou. Aqui eu podia deixar uma VDT? Pode, mas eu não vou usar essa equação para frente, então já põe 0. Aí você fica aqui com a que é a constante, t definido de 0 a t. Então fica o t lá superior menos o 0 inferior. Do outro lado vai ficar integral de dv é v, definido de 20 a 0. Então fica v de 20 até 0. Tá? E aqui desse lado fica a vezes t. Do outro lado vai ficar superior menos inferior, vai ficar menos 20. E o tempo t, para esse problema, vai ficar menos 20 dividido pela nossa aceleração, que nós já temos aqui, menos 4,444. É uma dízima. É uma dízima. Então, o tempo deu positivo, tá? Isso vem corroborar com o resultado, Então, de 20 dividido por essa dízima aí. Então, vamos lá. 20, 4 a dízima, dividido 4,5 segundos. 4,5 segundos. Então, esse aqui é a resposta do item A. Tá bom? Vamos deixar ela destacada também. Nosso item A. Ok? Aqui também. Opa. Tá aí. E seria isso que eu teria para trabalhar com vocês, esse exercício. Um exercício simples, você faz uma calculadora, você não precisa nem de papel, faz rapidinho. Mas o objetivo não era esse, volto a frisar. O objetivo foi fazer toda essa aplicação das equações de base, dessas análises de direção, de separar variáveis, ver o que você vai trabalhar ou não vai trabalhar. Pessoal, bom trabalho, façam as anotações, fiquem tranquilos na hora de resolver, foquem em aprender e não em resolver 1000 exercícios, tá? Façam aos poucos, vamos trabalhar de uma forma produtiva, tá? Bons estudos aí a vocês. Voltei. Faltou um exercício. Esse exercício vai ficar para focar aqui na questão dos movimentos dependentes e também na questão da cinética. Então, nós vamos analisar esses dois itens nesse problema. É um problema também não é complexo, porém já envolve um pouco mais de cuidado em relação àquele problema anterior. Bom, vamos começar a nossa leitura do problema. Nós temos aqui dois blocos, um de 100 kg, outro de 300 kg. Eles partem do repouso. Então, inicialmente, está tudo parado. Vamos chamar aqui de condição inicial, no início. Ou vamos botar o número 1. Nós estamos acostumados a falar de condição de contorno, 1 e 2, Então, em 1, está tudo parado. VA igual a VB em módulo, que é igual a 0. O plano horizontal e a roldana são isentos de atrito. Então, esquece atrito aqui.
e a massa da roldana é desprezível. Então essa roldana aqui e essa roldana, quando girarem, quando elas rotacionarem, elas adquirem também uma certa energia cinética de rotação. Nós vamos considerar pouca energia em relação aos blocos, tá? Por isso a massa desprezível aqui. Determinar a aceleração de cada bloco e a tensão em cada corda. Então, no tempo zero, nós temos aquelas velocidades e nós temos uma posição XA. Não interessa para nós o valor, né? Uma posição XA inicial e uma posição YB inicial, que também de momento não interessa, mas deixa registrado que eles estão aqui numa posição inicial. Inclusive já é bom nós referenciarmos, vai ser necessário. Vamos colocar aqui o nosso sistema de coordenadas em vermelho, tá? Então aqui o eixo Y, vamos fazer coincidir aqui com o centro da roldana, apenas por conveniência, tá? Não tem problema nenhum de escolher em outro lugar. Depois vocês vão ver que foi mais conveniente escolher nessa posição. Então aqui nós temos o nosso Y e o nosso X. Significa que inicialmente o A está na região negativa do Y, do X, e o B está na região negativa do Y. Né? Lembrem que isso aqui são pontos materiais, são massas pontuais. Então é como se tu tivesse um ponto aqui embaixo, certo? Então as perguntas do problema são, vamos deixar em vermelho aqui. Qual é a aceleração do bloco A? Vamos pedir em módulo aqui. Qual é a aceleração do bloco B? E qual é a tensão em cada corda? Ele fala aqui em cada corda, mas a corda é uma única, né? Essa corda aqui, ela vem, passa pela roldana, vem aqui embaixo, rodeia essa roldana aqui e é fixa nesse ponto. Então é uma corda só, tá? Então, quando fala em cada corda, ele está se referindo a isso aqui, ó, duas pernas da mesma corda, tá bom? Quero, já que estamos falando disso, enfatizar o seguinte. Uma corda, um cabo, uma corrente, quando sujeito a esforço de tração, desde que não haja atrito aqui, não haja atrito aqui, vocês podem imaginá-los como sendo uma tubulação. A água que entra por um ponto vai sair lá no outro ponto da tubulação. Ou um condutor elétrico único, né? A corrente que entra aqui vai circular por todo esse condutor, desde que esse condutor não tenha nenhuma interseção. Tá? Então aqui é o mesmo cabo, ele não perde quantidade de movimento em nenhum ponto, ele não tem nenhuma interseção. Então, a força de tração que tu tem aqui é a mesma que você tem aqui, é a mesma que você tem aqui. Todas as forças de tração são iguais, é a mesma força que flui por dentro do cabo e faz o trabalho. Tudo bem? Então, por isso que pede aqui, ó, a tensão em cada corda, mas já sabe-se que a tensão T é única. E eu já vou colocar aqui T na corda. Qual é o valor? Então, estão aí as três perguntas. Agora já temos uma leitura do problema, já sabemos o que buscamos. Vamos ver em que área que se enquadra isso daqui. Primeiro, ele é um problema de instantâneo ou é um problema de intervalo? Para você chegar nos valores requisitados, acelerações e tração na corda, você precisa observar algum percurso de intervalo? Você precisa marcar aqui, marcar o tempo, o deslocamento? Será que é necessário? Se você tivesse esse recurso, talvez até você fizesse isso. Mas como você não tem, você não vai utilizar esse recurso aí. Só um pouquinho, vamos colocar aqui, ó, o nosso microfone, fica melhor o áudio. Como você não tem esse recurso, você vai em busca das equações que nós já conhecemos aí da cinética. Então observe as equações que nós vamos trabalhar aí, ó.
existe força, existe massa, então certamente, vamos pôr aqui em azul, né, as equações que nós vamos utilizar, entre elas vai ter a somatória de força externa menos MA igual a zero. Certamente vai ter essa equação de trabalho. Cinemática, será que tem? Quem lembra lá dos movimentos dependentes, lembra que em movimentos dependentes nós temos uma cinemática envolvida. Então a cinemática que consta aqui não é aquela cinemática de marcar tempo, marcar deslocamento, velocidade. Aqui é uma cinemática de relação. Qual é a relação entre a velocidade do bloco A e do bloco B? Qual é a relação de aceleração desse bloco com aquele? Por que que tem essa relação? Porque o cabo, lembra, é inextensível. Aqui não sei, mas eu acho que ele não fala, né? Ó, ele não fala na tensão na corda, mas essa corda aqui é inextensível. Ela não aumenta de tamanho. Então, se esse bloco aqui descer 30 centímetros, ele vai pegar 30 desse lado, aquele bloco vai andar 60. Mas não vamos olhar dessa forma. Nós vamos usar o método dos movimentos dependentes. Tá? Você pode ir por essa forma? Pode. Mas vamos trabalhar no método dos movimentos dependentes. Então aqui nós vamos ter o quê? Movimento dependente. Movimento dependente. Cinemática, se precisar, depois nós puxamos a carta. Por enquanto, vamos trabalhar nesses dois itens aqui. Vamos aplicar então o primeiro item. Mas aonde que vamos aplicar, né? Vamos aplicar no bloco A mais bloco B, ou somente no bloco B, ou só no bloco A? Como que vamos fazer isso? Perceba, se você passar o teu sistema englobando os dois blocos, você acaba não tendo uma variável importante no seu problema, que é a tensão na corda, em cada corda. Você acaba eliminando essa variável. Então nós vamos cortar o bloco A, porque nós queremos ver essa tensão. Vamos cortar aqui esses dois cabos para isolar o bloco B, porque nós queremos conhecer essa tensão. Então vamos lá. Vamos usar aqui o nosso verde como fronteira e vamos fazer aqui a fronteira do nosso bloco A. Lembra que não tem atrito. Tá? Então aqui eu cortei aqui embaixo, mas não tem atrito. Então não tem força nenhuma, a não ser a força... vou deixar aqui como anotação, nós não vamos usar a força normal, né? Opa, essa linha não vai dar. Vamos pegar um pouco mais espessa. A força normal aqui que está indo contra o solo e em contrapartida a força peso que está agindo sobre o solo. Mas como não vai ter movimento nessa direção e nem atrito, a gente não vai se preocupar com essas duas forças. Vamos se preocupar somente na horizontal. Na horizontal, observe o seguinte, você cortou esse cabo aqui. Quando você cortou o cabo, você não pode simplesmente cortar o cabo e sair correndo. Você tem que colocar no lugar dele alguma coisa equivalente. E neste caso, quem que é o equivalente? Uma força de tração. Então nós vamos usar aqui um vetorzinho força, vamos fazer aqui uma forcinha aqui, vou fazer um pouquinho reforçado. Melhor, vamos apagar isso aqui. Deixa eu eliminar essa marcação para a gente poder botar o nosso vetor aqui mais visível. Tá? Então, cortou o cabo aqui, ó, mas você não foi bobo, né? Você sabe que aqui tem uma força, no nosso caso, T. Aí. Então, tá difícil, hein? Vamos colocar aqui a nossa força T. T. Tá tracionando aí o cabo. Pronto. Falta alguma coisa nesse corpo A que nós isolamos? Cortou no solo, não tem, isso aqui não vai usar porque não tem movimento, não tem atrito na horizontal. Cortou o cabo, colocou a força equivalente que equivale aí ao cabo cortado, força T. Beleza. Então ele está pronto para ser analisado pela equação.
né? Não saia atropelado fazendo a equação se você não tiver muita prática, senão você pode cometer erros básicos, tá? Então vamos montar agora a primeira equação da segunda lei para esse bloco A. Então vamos lá, vamos pegar aqui a coloração azul. Então, bloco A. Somatória de forças externas menos MA igual a zero. Vetorial. Isso aqui é x, y, z, essa equação aqui embaixo. Mas nós não vamos trabalhar nos três, nós vamos trabalhar só em x. Então já vai escrever aqui em cima, ó, em OX. Deixa bem claro a direção e sentido, a direção que você está trabalhando, né? E aí você coloca aqui somatória de forças na direção x igual a m, aqui é o bloco A, então MA vezes aceleração de A. Podia pôr na direção x? Pode, vamos até deixar aqui, né? Apesar de não ser necessário, mas vamos deixar. Ok, agora vamos substituir. Quais forças tem na direção x? Aqui não tem atrito, não tem resistência do ar, somente a tração no cabo, e ela é para o lado direito, então nós vamos colocar aqui T igual, não tem mais nada. Massa de A vezes aceleração de A na direção x. Então esse aqui é o bloco A. Similarmente, vamos fazer para o bloco B. Vamos pegar aqui um outro tom de verde, né? E vamos isolar. Poderia isolar aqui? Poderia, né? Cortar aqui, ó, deixar a rodana fora. E aí você ia colocar aqui uma força que não seria uma força T, ia ser 2 T's, porque tu tem um T aqui e um T aqui, ó. Então poderia. Mas para ficar mais nítido, nós, já que a rodana não tem massa, né? Vamos passar aqui a nossa fronteira, pegando o B e a rodana. Aí, novamente, eu vou eliminar aquelas marquinhas ali para a gente poder fazer a nossa análise, né? Novamente. Quando você corta os cabos, você deve introduzir uma equivalência. Não pode simplesmente sair cortando sem colocar uma equivalência. Cortou o cabo aqui, coloca uma equivalência de tração no cabo. Cortou o cabo aqui, coloca uma equivalência de tração no cabo. Tá? Vamos dar uma ajeitada aqui. Aí. E aí você sabe que aqui é T, aqui é T. O bloco, olhando assim, a gente ignora também aqui a resistência do ar, né? Vamos ignorar atrito de rodana, com certeza a resistência do ar também vai ser ignorado. Mas uma coisa que não pode ser ignorado, que é o peso P. E aí vou colocar aqui o peso P numa outra tonalidade, né? O peso P, opa, peso P aqui, né? E você tem, então, peso para baixo, 2 trações para cima. Agora está melhor. Agora nós podemos olhar o bloco B e montar uma equação para ele da cinética. Então, o bloco B também vai ser só numa direção, no nosso caso aqui em OY, vai ser somatória de forças na direção Y igual mB, aceleração de B na direção de Y. Igualzinho ao anterior. Somatória na direção Y, nós temos mais coisas aqui, olha só, tem o peso para baixo, já põe ele em módulo, ou seja, o sinal você define, então esse peso aqui já está em módulo. Quando você for calcular ele, for pôr o G, lembra que isso aqui já é em módulo, então o G é em módulo, tá? Menos P mais 2 vezes a tração T puxando para cima. Você está trazendo aqui do diagrama de corpo livre para dentro da tua equação de base. Igual a massa de B, a aceleração de B na direção Y.
Ok, temos duas equações devido a duas aplicações aqui, um sistema lá, duas equações. Né? Vamos até destacar elas. Vamos destacar aqui com essa magenta. Aqui. E a outra. Pronto. Mas observe comigo. Dessas duas equações, quantas incógnitas eu tenho nelas? Massas são conhecidas. Tração no cabo, desconhecido. Peso, conhecido. Então, presta atenção. Tração no cabo, desconhecida, uma. Vamos até escrever aqui. Uma é o T. Aceleração de A em X. Duas. Aceleração de A em X. Aceleração de B em Y. 3. Aceleração de B em Y. Duas equações e 3 incógnitas. Aí que vem aquela análise de movimentos dependentes que eu citei no início. Era visto que ia ser necessário. Afinal de contas, a aceleração de A não vai ser igual à aceleração de B. Se houvesse só um cabo, matava o problema. O quanto acelera B, acelera A. Mas como tem dois cabos, não é possível fazer isso. E aí, então, nós vamos em busca da terceira equação necessária. É assim que se resolve. Você vai aos poucos, vai vendo o que você possui, vai construindo. Chega um momento, você tem que parar e fazer uma nova análise. Claro que tu tem que ir devagar. Se tu for muito correndo, você vai se atropelar, vai esquecer de equação, vai virar uma confusão. E se tu tiver também for muito lento, né, não raciocinar, não assistir às aulas, tu também não vai conseguir. Então tu tem que ter esse equilíbrio, assistir às aulas, fazer as anotações e ir desenvolvendo aos poucos o teu trabalho, tá? É uma questão de prática. Então vamos em busca da relação entre acelerações, porque é aqui no movimento dependente que essa relação vai aparecer. Eu vou retirar essas anotações aqui. Vamos direto aqui agora para o movimento dependente. Vamos usar aqui esse verde. Então, movimento dependente. Tá? Como que vai analisar o movimento dependente? Eu vou tentar escolher uma outra cor para ficar bem diferente do restante. Bom, esse aqui vai dar. Nós vamos analisar ele com base numa referência. Lembra que lá nos movimentos dependentes você tinha que ter uma referência para a posição de B, para a posição de A. E vamos usar aqui, ó, esse ponto aqui. O que estiver à esquerda desse ponto é x negativo, o que estiver à direita é x positivo. O que estiver abaixo é y negativo, o que estiver acima é y positivo. Padrão do sistema cartesiano, tá? Então, vamos referenciar a posição do bloco A. Afinal de contas, ele tem uma perna de cabo e eu preciso fazer essa referenciação, essa referência, né? Então, nós vamos puxar aqui para cima, como se aqui fosse no centro do bloco, tá? Ó, tô pegando até lá. Essa distância aqui, vamos chamar de XA. Opa! XA. Se ele é positivo, negativo, não interessa. O fato é que ele está numa posição XA. Nós sabemos que nesse momento o XA é um valor negativo, tá bom? Aqui, ó, para baixo agora, vamos pegar em relação ao Y, né? Vamos pegar a nossa reta. Daqui até mais ou menos aqui no centro. O que nós queremos é o nosso YB, tá? E aí nós vamos calcular, lembra que tudo começava pelo cálculo do comprimento do cabo. Aqui, inclusive, só tem um cabo. Então, qual é o comprimento do cabo? Ó? O comprimento do cabo mais algumas constantes vai ser igual a essas somas aqui de XA com YA, com Z, não sei das quantas, enfim, com as posições de cada objeto que você está analisando para aquele cabo.
Esse cabo tem dois objetos, então vai ter duas posições aqui, tá? Não se preocupa com calcular exatamente o comprimento do cabo, porque esse cálculo exato está aqui, ó, nesses valores aqui do comprimento do cabo, mais essas constantes. Isso aqui vai se balancear e vai se equilibrar, porque nós não queremos aqui comprar o cabo, nós queremos ver a relação de velocidade e aceleração, né? Então você começa com um XA, por exemplo, uma perna de cabo, você vai dizer aqui, ó, tem uma perna de cabo com XA, só que eu estou vendo que está do lado negativo, então eu vou colocar aqui menos 1XA. Eu já estou acertando o sinal, porque se fosse um cálculo de comprimento de cabo, eu teria que fazer isso. Então, como é o comprimento de cabo, estou colocando aí. Para o B, veja, o B também, ó, daqui até aqui são duas pernas, duas pernas de cabo. E está na área negativa, então menos 2YB. Ok. Com isso, nós podemos melhorar essa equação, porque esse menos pode vir para cá com essas constantes, que nós não queremos saber delas mesmo, e a gente pode reescrever isso aí como sendo XA mais 2YB igual aqui a mais uma outra constante agora, né? Somei tudo ali, nem precisava desse mais, vamos tirar esse mais daí. Somei tudo, fiz tudo, o sinal está embutido ali dentro, não interessa para nós. Importante que nós temos a nossa relação. E daqui que você aplica a derivada no tempo e obtém a relação de velocidade. Então, VA mais 2VB igual a zero. Lembrando que esse VB é na direção Y e esse VA é na direção X. Nós temos controle disso, não preciso especificar isso. Deriva mais uma vez, você vai ter aceleração de A mais 2 aceleração de B igual a zero. Tá bom? Então, tá aqui as acelerações que nós procurávamos. Porém, né, olha aqui ela, ABY e AX, né? Só para deixar claro, nós vamos puxar aqui cada uma com seu devido nome. Então, isso aqui é AX e a outra aqui, ó, é a nossa ABY, tá? Para ficar igual aquelas lá. Pronto, agora você tem 3 equações com 3 incógnitas. Eu poderia parar o problema aqui, vocês já sabem resolver esse tipo de problema, né? Tu tem 3 equações, 3 incógnitas, isola numa, substitui na outra, isola, substitui na outra. Esse caso dá para fazer isso. Não precisa fazer por sistemas, basta fazer por substituição, tá? Mas eu vou resolver esse problema também. Vamos tirar essa foto daqui. Espera aí. Vamos trazer aqui mais em cima. Ok. Sigamos então. Vamos para a solução do problema. Vou utilizar aqui o black agora. Vou botar aqui uma pequena divisão. É bom se organizar um pouquinho para não virar uma confusão aqui, né? Então, vamos lá. Vamos fazer como? Se eu substituir essa aqui nessa aqui, eu já elimino o T e mantenho AXA e ABY. Pode ser, então. Então, vamos pegar aqui a número 1, 2 e 3. Então, vamos substituir 1 em 2. Ok, vamos lá. Então, a 1 em 2. Então, eu já vou escrever a 2 com a 1 dentro dela. No lugar do T, vamos colocar MA AXB. Então, essa substituição nos dá origem a menos P mais 2T. T é MA AXA. Então, 2MA, aceleração de A na direção X, igual a MB, aceleração de B na direção de Y. Tá bem? Ok.
Então agora nós temos, digamos, isso aqui seja uma quarta equação. Né? Vamos chamar de 4 aqui. 4. Então agora vamos pegar 3 em 4. Tá? E a 3, vamos fazer aqui que fosse o nosso... Eu não coloquei aqui, mas nós vamos dar um jeito aqui, gente. Só um pouquinho. Nós vamos apagar isso aqui. Vamos colocar uma anotaçãozinha. Ó, fica aqui o nosso A. Vamos só isolar. Então, AX é igual a menos 2ABY. Então, essa 3 é essa aqui, tá? Então, no lugar do AX, nós vamos colocar menos 2ABY. Então, nós vamos ficar repetindo lá, menos P mais 2. Aqui já vai dar menos, né? Já vai dar menos, já vamos fazer a conta, ó. Menos 2ABY. Então, esse menos 2 aqui, ó, multiplica pelo 2, dá menos 4. Então, fica menos 4 MA ABY igual a MB ABY. Como é que tá as coisas? Estão indo bem, né? Só falta isolar agora o ABY, né? E já podemos fazer um pulo do gato aqui. Colocamos isso aqui para o lado de lá, ele fica positivo, então o ABY fica todo positivo. Então fica ABY, tá? Imagina que está do outro lado isolado. E vai ficar MB mais 4MA. Então, é igual, ó, já passa dividindo, ó, MB mais 4MA. Vamos só verificar. Isso aqui foi para lá positivo com 4MA ABY. Aqui é MB. Então, MB mais 4MA positivo, tá? Tá juntinho com ele lá, ó, tá lá juntinho com ele. Aí eu passo dividindo aqui, né? Passei dividindo por esse menos P que ficou ali sozinho. Então, menos P. Tá? Vai dar negativa, vamos ver, ABY, sim, é para baixo, ele vai estar descendo a ladeira. Então, vai ser negativo. Já vou substituir aqui o peso e as massas. Então, vai ficar aqui, ó, ABY é igual. O peso é menos... não foi colocado, né? É o peso de B. Barbaridade. Esquecemos, que coisa feia que foi feito aqui. Aqui é o peso de B, né? Tem que saber de quem que é esse peso aí. Tá? Peso de B. Aqui também, ó. Peso de B. Então, peso de B. E aqui é o peso de B, então, é a MB, que é 300... vezes 9,81. O 9,81 é negativo? Gente, já falei lá no início, já pus o menos P aqui, ó. Então, o P é em módulo, ou seja, o G está em módulo, está tudo em módulo, porque o sinal já está explícito, tá? Já está colocado ali o sinal. Sobre a soma dessas massas. Então, aqui, ó, MB 300... certo? E aqui mais 4MA. Então, vai dar mais 400. Então, a aceleração de B na direção de Y vai ser igual a... Vamos fazer a continha aqui. Vai dar 300, 9,81... 700 dividido 4,2043 negativo menos 4,2043 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então essa aqui é a aceleração, o sinal está coerente, está descendo, o valor também está coerente. Veja que a aceleração da gravidade é 9,81. Obviamente que ele não vai estar acelerando nessa aceleração, porque ele tem que também tracionar aquela massa,
Então existe uma coerência ali embutida, tá ok? Vamos só destacar essa nossa resposta para a gente seguir adiante. Então esse aqui é nosso primeiro valor aí. Ó, a aceleração de B já está localizada. E a aceleração de A, simples, né? A de A é menos 2 vezes a de B, tá? Então vamos lá. Se a de B deu esse valor aí, é só multiplicar por 2. 2 vezes 8,4086. E é para a direita, vai dar positivo. Então, a aceleração de A na direção X, 8,4086 metro por segundo ao quadrado. E deu positivo, ó, de B é negativo, com esse negativo dá positivo. Está correto, o bloco A vai acelerar para a direita. Mais uma resposta em destaque aqui. Tá? E por fim, a tração no cabo. Tração no cabo, nós temos a equação dela disponível aqui, por exemplo, ó, MA vezes AX, é uma delas. Ah, quer isolar aqui? Pode isolar, né? Qualquer uma delas que aparecer a tração no cabo, você pode isolar e resolver para T. Vamos pegar essa primeira, que é do bloco A, tá? Então, tração no cabo é igual a MA, já vamos pôr o valor aqui, que é 100, vezes a aceleração de A, que é 8,4086. Portanto, a tração no cabo, né, multiplica por 100, vai dar 840,86 newtons. Newtons, está aí. 84 quilogramas aproximadamente, quilogramas força, né, aproximadamente. Está aí a resposta procurada. Também um valor bastante condizente, né, um valor dentro do esperado, né, não podia ser maior do que 300, porque não faz sentido, nem o próprio bloco vai ser tracionado com mais de 3.000 newtons, né? Também não poderia ser muito baixo, 5, 10 newtons, né? Mas aqui, ó, 840. Então, dos 3.000 newtons que está puxando aqui no peso, né, que o peso traciona, 840 é transmitido lá para o bloco A, tá? Então, seria isso que eu tinha para esse problema. Eu espero que vocês tenham se atentado, né, para essas questões de que é um mesmo problema. Olha, ele tem cinética e tem movimento dependente. Dentro do movimento dependente tem o quê? Tem a tal da cinemática. No problema anterior também, nós tínhamos a cinética lá do veículo freando e tínhamos a cinemática, que nós tínhamos que calcular o tempo que demorou para parar, né? Com a cinética a gente localizou o coeficiente de atrito, com a cinemática localizamos o tempo, tá ok? Então, a cinemática e a segunda lei de Newton são muito dinâmicas, tem muitas formas de você chegar nelas, né? Você chega por um lado, chega por outro, mas se você for com cuidado, a coisa flui sempre numa mesma direção, na direção da solução, tá? Bons estudos, agora sim vou encerrar essa aula de exercícios e espero que vocês tenham tido um grande ganho com esses dois problemas resolvidos aí, tá? Bons estudos.